Deus abençoe, nos abençoe hoje aqui, tá bom? No estudo da palavra do Senhor, no compartilharmos a palavra do Senhor. E uma coisa que a gente deseja muito é que Deus possa dar a mim, a você, a nós, o entendimento da palavra de Deus e que Ele realmente venha falar ao nosso coração nesta manhã. Espero que você esteja com o seu coração disposto, seus ouvidos abertos a receber de Deus a palavra do Senhor para o seu coração. E que a gente possa aqui tirar lições preciosas para a nossa vida diante de Deus. Na simplicidade do ensino, é lógico que não é com uma profundidade como o pastor Robson nos transmite a palavra do Senhor, mas a gente tem a alegria e o prazer de poder, com você, compartilhar da palavra de Deus, apesar da simplicidade. E o desejo do meu coração é que Deus possa alcançar os nossos corações aqui nesta manhã. Lembrando aos irmãos que o pastor Robson não está aqui mais uma vez, que está com o conselho lá na Barra da Grota, tratando hoje pela manhã das necessidades ali da congregação. Então os irmãos estão reunidos ali, tá bom? Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler de 8 a 21. Gênesis 21, de 8 a 21. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu vou ler o 8, os irmãos o 9 e assim sucessivamente, tá? Todos encontraram aí? Gênesis 21, de 8 a 21. Agar no deserto. Então diz assim a palavra do Senhor. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Disse a Abraão: rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Levantou-se, pois, Abraão de manhã, de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro, 100 metros, 50, 100 metros de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo.
Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Amém, amém. Senhor, nós queremos te agradecer pela palavra do Senhor. Obrigado. Segundo o propósito do Senhor, o Senhor fala aos nossos corações. A palavra do Senhor diz que ela não volta para o Senhor vazia. Então, aquilo que o Senhor a designou para hoje, ela vai realizar no coração de cada um segundo os teus propósitos. Ao Senhor, toda honra, glória, louvor e adoração. Espírito Santo de Deus, nos abençoe, nos visitando com entendimento da palavra do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Uma história um pouco triste, né? Às vezes dói o coração da gente, principalmente quando você tem filhos ou tem filho, você imaginar uma situações dessa, né? Uma situação dessa. Eu lá em casa, ao estudar o texto, a gente conversando um pouquinho, eu e a esposa, aí eu disse assim: amor, como que você sentia ou sente quando alguém destrata suas filhas? Você, bebezinho, né, irmão? Como que você sente quando alguém trata mal seus filhos, desfaz deles? Mãe, a gente gosta de dizer assim, a expressão para dizer que fica muito braba, fica igual uma galinha choca. Você já viu galinha com os pintinhos? Ah, não pega não, porque se triscar, a galinha vem mesmo em cima. Mãe é mais sensível nesse sentido do que pai, né? Porque você vê que até quem reclama é Agar. De Ismael está caçoando de Isaac. Pois essa história desenvolve, irmãos, de uma forma muito interessante, ela me chama muito a atenção. E nós vamos caminhar um pouquinho aqui dentro do livro de Gênesis, para a gente compreender o até chegar aqui. E a gente precisa sempre trazer para as nossas vidas as lições da palavra de Deus. Todas as coisas que estão contidas na palavra do Senhor, ela tem um propósito de nos ensinar sobre a vida cristã, sobre a vida com Deus. Tudo que está escrito aí tem um propósito de nos ensinar. E aí é interessante a gente caminhar um pouco, que eu quero com você, lá no capítulo 12 de Gênesis, no capítulo 12, é o momento em que Deus chama Abraão para ser o seu servo e fazer dele um grande povo. E é interessante a gente lembrar aqui que Abraão e Sarai não tinham filhos, porque ela era estéril. Como tinha mulheres estéreis naquele período, não era? Parece bastante. E é um período que ser mãe, uma mulher, talvez pela questão da sociedade da época, dá mais valor em ser mãe do que nos nossos dias hoje. Mulher tinha vontade de ter muitos filhos, porque se dizia que quem tivesse filho era porque tinha a bênção de Deus sobre sua vida. E hoje em dia a gente vê as mães dizem assim: eu vou casar, eu quero ter um só, no máximo 2. Menino dá trabalho demais, né? Mas ali era de um valor imenso para a mulher. É para você hoje também. Mas parece que para você hoje é menos importante. Minha mamãe e meu papai teve 9. Era para ser 10 ou era 11. Perderam 2.
né? Dona Zumira e o Barbosa eram animados, viu? Na criação de filhos. Passavam apertado com esse tanto de menino dentro de casa, viu? Então, o que acontece? Deus chama, mas Sara tem um problema. E você caminhando aí no capítulo 12, no versículo, a partir do versículo 10, vai a palavra de Deus dizer que na terra de Canaã tinha muita fome. Estava num período escasso de muitas dificuldades e problemas. E aí o que ocorre? Parece que o povo ali gostava de se refugiar no Egito. Aí a palavra de Deus nos mostra que Abraão com Sara vão para o Egito. E lá, lembra o que acontece quando eles vão chegando no Egito? Ó, diga aí que você é minha... O quê, Maria? Minha irmã. Não diga que você é minha esposa, porque você é uma mulher muito bonita. Aí por causa de você vão me matar para ficar contigo. Então diga que é minha irmã. E a palavra de Deus relata, se você der uma olhadinha um pouquinho mais na frente aí, nós não vamos ler para a gente ganhar tempo, que por causa de Sarai, Faraó enche Abrão de bens. Além de camelos, jumentos, dá a ele escravos e escravas. Tá? Se você quiser dar uma olhadinha, é o versículo 16. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual a veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelos. Estava interessada na irmã dele. Cadê os cunhados aqui? Faz uma amizade com o cunhado, né? Vamos jogar bola, vamos brincar, vamos sair junto. E a fulana está lá, tá, eu vou te visitar, vou lá na sua casa. A palavra de Deus diz que por causa de Sarai, Faraó abençoa aí a Abrão. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus castiga a Faraó por causa de Sarai. Torna-se as mulheres do Egito estéreis. Né? Em parte, Abrão tinha razão, que ela era irmã mesmo dele, certo? Por parte de pai, tá? Aí o que ocorre com isso? Então aqui eu quero que você preste atenção numa coisa. Provavelmente Agar foi dada nessa turma aí de escravas. Provavelmente ela estava nesse meio, então foi levada com Abraão e Sarai. Só que eu quero que você preste bem atenção que no decorrer da história, Sarai é tratada, ou Agar, me ajuda aí, gente, não deixa eu ficar falando os nomes errados não, tá? Me ajuda aí. Provavelmente, Agar foi uma mulher que era melhor acolhida dentro da casa de Sarai. Ela era uma serva dela. Era aquela, vamos imaginar aqui, que estava dentro de casa, ajudando ali, fazendo os serviços menos pesados. Estava ali. Nesse sentido, é os primeiros momentos de Agar na casa de Sarai. Certo? Então, aqui, Faraó abençoa a Abraão, dando-lhe todas essas coisas, enriquecendo-lhe, dando-lhe bens. Agora eu quero uma coisa com você. Deus sempre fazia promessas a Abrão. E qual era a promessa que Deus lhe fazia? Tem duas coisas importantes aqui. Você pode me ajudar? Uma grande nação,
E que mais? De quê? Qual foi o motivo de toda a confusão em casa? A promessa de um filho, gente. Então Deus, nas suas conversas com Abraão, ele falava de fazer dele uma grande nação, que esta nação dele iria possuir esta terra de onde ele agora estava, e que Deus ia lhe dar um descendente. Ele não tinha nenhum e a esposa era estéril. Eu quero que você guarde isso no seu coração. As promessas de Deus para o seu povo. E aí nisso, irmãos, a história segue. E as coisas vão acontecendo na vida deste homem e desta mulher. Quando nas conversas de Deus com ele, no capítulo 15... quando Deus fala com ele aí, pode acompanhar aí na sua Bíblia, o Senhor, Deus aparece a ele, depois lá de uma batalha, porque tinham levado Ló, um povo lá tinha levado Ló, e aí Melquisedeque abençoa ele. Aí o capítulo 15, a palavra de Deus diz que depois desses acontecimentos, quando Abrão vai com os seus exércitos e resgata todo mundo, aí no capítulo 15 Deus diz assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e diz: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Você vai ser um homem muito abençoado. Aí Abrão faz um questionamento com Deus. Porque diante disso, passam-se os anos e nada está acontecendo da sua descendência, o filho. Então ele vira para o Senhor, no verso 2 diz assim: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Abraão começa a se preocupar, porque os dias se passam. E ele continua dizendo assim: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. O versículo 5, podem ler para mim? Então, Deus tem umas coisas, Ramis, espetacular. O homem não tem um filho, já está aí com seus, talvez, 70 anos, 70 e poucos anos, e Deus está dizendo assim: ei, vem aqui fora, vem cá, o céu hoje está estrelado, olha para cima, conta as estrelas. Conta as estrelas, você dá conta de contar? Assim vai ser sua descendência. Se fosse eu e você, o que você iria pensar numa hora dessa? 70 anos de idade. Você ia crer que isso era possível? Se você ler o versículo seguinte, a palavra de Deus diz que ele creu que assim seria. Irmãos, eu quero que a gente pense um pouquinho aqui sobre nós e a nossa vida com Deus. O que que Deus promete para você? Aí, eu lembro de um estudo que nós tivemos aqui sobre salvação. E uma das perguntas era: você crê que você é salvo? Você crê na vida eterna? Por que quem te promete isso?
É o Senhor quem te promete. E Abraão, com mais de 70 anos de idade, Deus está dizendo a ele assim: você vai ter filhos como as estrelas do céu. E a palavra de Deus diz que ele crê nas promessas de Deus. É fácil isso? Vamos aqui um pouquinho conversar sobre nossa vida com Deus. É fácil crer, principalmente quando as coisas não estão dando a resposta que você deseja, aquilo que você espera. É fácil se manter crendo. Nós temos uma mania de olhar para a história do povo de Israel e dizer assim: rapaz, mas não é possível, esse povo com todos os feitos que Deus vinha fazendo aí, não é possível, esse povo ainda duvidava. Eu e você, com tudo que é feito, duvida? Entendeu? Não somos diferentes na questão de crer ou duvidar do que Deus pode fazer. Ou então, às vezes, eu fico pensando assim: a gente não entendeu ainda. A gente ainda não compreendeu o tamanho que Deus é, o seu poder, sua soberania. É assim, parece que essas coisas, parece que é longe da gente. Falta, parece que em nós, em intimidades com Deus. Uma coisa que é interessante aqui era a intimidade de Abraão com o Senhor. Capítulo 16. Os anjos, o Senhor e os anjos estão passando aonde está Abraão e Sara. Eles estão indo destruir Sodoma e Gomorra. O Senhor está ali, com anjos. E quando eles vão passando, Abraão diz assim: ei moços, ele viu eles tinham a prática de acolher as pessoas que estavam andando pelos aqueles desertos, aquelas estradas. Acolher, dar alimento, tomar um banho, para descansar e depois seguir viagem. Abraão chama-os lá debaixo de uma árvore. Sara prepara aí uma comida gostosa, um pão gostoso, sem fermento, seco, duro. E aí ajeita que eu vou matar um carneiro ou um novilho ali cevado. Nós vamos preparar uma comida gostosa para esses homens, para eles descansarem e seguir viagem. E a palavra de Deus diz que assim faz, mas lá o Senhor pergunta, o anjo pergunta assim: cadê Sara? Abraão, cadê Sara? Aí ele diz assim: está ali dentro. E Sara estava aonde? Como toda boa mulher, inteligente, capaz. Estava onde? Vamos supor que estava ali, eles ali uma certa distância, ouvido aqui, só pondo a carinha de fora assim. De que esses homens tanto falam ali? Deixa eu escutar um pouquinho. E na conversa do anjo com Abraão, ele diz: daqui 1 ano eu vou voltar aqui. E Sara vai ter um filho. Eu, 70 e tantos anos. Brincadeira, o Senhor está brincando comigo e Sara. Sara lá atrás sorriu. Não acreditou. Não, com a minha idade, estéril. Não tenho filhos. Vai acontecer isso comigo com essa idade que eu estou aqui? É provável que Sara já estava aí com seus 70 anos, ou um pouco mais,
e Abraão, com 86, 84, por aí, anos de idade. Irmãos, aqui tem uma lição preciosa para nós. Porque Deus disse a Abraão, em outros textos, que Deus faria dele um homem fertilíssimo. Ele ia ter muitos filhos. E após a morte de Sara, ele tem mesmo filhos, mais filhos com Quetura. Você pode depois olhar lá na genealogia. Porque ela morre e ele vai se casar com ela. Mas o que eu quero aqui, junto com você, chamar a sua atenção, é que o tempo que se decorre aqui, já, de terra de Canaã, ela está por volta de, sabe quantos anos de espera da promessa? 10 longos anos de caminhada de um lugar para o outro. E Deus dizendo assim, a sua herança, a sua descendência vai herdar essa terra. E eu vou te dar um filho. Nós temos um problema sério em nossas vidas, como povo de Deus. E a geração de hoje tem muito mais dificuldade do que eu de esperar. Do que você, Orivaldo, do que os irmãos que estão mais de idade aqui junto comigo. Porque quer tudo na hora. Tudo é fácil, tudo é na mão. Eu já não preciso estudar mais. Eu vou na internet, copio e colo. É muito fácil. Mas nós temos uma dificuldade, sabe por quê, irmãos? O tempo de Deus não é o nosso tempo. E lá se vão 10 anos de caminhada num deserto, do qual Deus está prometendo uma descendência e não tem nenhum filho ainda. Aí vem o grande problema, Priscila, nosso. Aí a gente acha que Deus não pode resolver. O que a gente faz? Eu vou tomar as providências. Já que Deus não é capaz de fazer o que eu estou precisando e o que Ele está me prometendo, eu vou tomar a frente. Vou ensinar para Deus como que resolve problemas. Isso está, irmãos, aí no capítulo, eu anotei aqui, no capítulo 16, né, desse momento das conversas dele aqui, e também o versículo 15, né? Nesse instante, o que Sarai faz? A história conta, alguns estudiosos e alguns livros, que nesse período, como que era? As mulheres estéreis, tendo servas, era de direito delas, se elas fossem estéreis, pegar a sua serva, dar ao marido, e para que a serva tivesse filhos, e esses filhos eram da senhora. Barriga de aluguel, da senhora. Eu já ouvi estudiosos dizendo que isso era um dos itens do código de Hammurabi. Vocês devem conhecer isso muito bem, Daniel, Fernando, você deve conhecer muito bem essas histórias, esses registros. Então, era uma prática do povo na época. Agora, irmãos, escutem uma coisa. Nunca vi na palavra de Deus, Deus dizendo que era para o seu povo ter esta atitude. Isso não tem na palavra de Deus nos ensinando. Então, estavam pegando as questões da época, da cultura, para pôr em prática, para resolver aquilo que Deus não estava dando conta de resolver.
muito me admira. Rapaz, Abraão não questionou, né? Etas, homem. Um homem temente a Deus, crendo nas promessas de Deus, mas deu ouvido num sentido à esposa de uma atitude não correta diante de Deus. Por desespero e tristeza da esposa, e já por não mais suportar aquela promessa, e essa promessa não chega, de um filho, de gerar filhos. Aí ela diz assim: Abraão, nós precisamos resolver esse problema, nós precisamos ter um filho. Pega Agar para você, coabita com ela, ela vai ter um filho e esse filho é meu, aí eu vou ser agraciada, eu vou me alegrar, eu vou ter um filho. A palavra de Deus diz que assim procede, você conhece a história. Nós conhecemos a história. Mas diante disso surgem os primeiros problemas. O que Agar fez com a sua senhora? Desprezou. Ih, ó. Ei, Sarai, eu tenho filho, tu não tem. Abraão, ó, me ama porque eu tenho filho. Talvez até dizendo, ele gosta mais de mim do que você. Eu gero filhos, você não. Olha, eu sou abençoada e você é amaldiçoada, Sarai. O que seria isso para uma mulher que no seu tempo não ter filhos simbolizava a não bênção de Deus sobre sua vida? A história conta que ela começa a cobrar Abrão por causa disso. E Abrão diz assim: ela está na sua mão. Faz dela o que você quiser, ela é sua serva. Aí aquela história que ela foge para o deserto. Está indo, o Senhor encontra ela e Deus diz assim: Agar, o que faz aqui? Irmão, Deus é bom demais e muito misericordioso. O que você faz aqui? Eu estou fugindo da minha senhora. Ela está me maltratando demais e eu vou embora, eu vou voltar para o Egito, para a minha terra. E Deus disse assim: não faça isso não. Volte e se humilhe nas mãos de Sarai. Você voltaria para ser humilhado? Agora desprezado? E talvez agora já não com todas aquelas regalias de uma serva mais importante, mas agora aí grávida, barriga grande, lavar os banheiros, pisar o pilão, buscar lenha no mato, fazer o serviço pesado, você voltaria? Mesmo Deus falando com você? Quantas vezes Deus tem falado conosco? Não vai, não faz, ou vai fazer minha obra, o meu trabalho, vai socorrer e você não vai. Mesmo ouvindo Deus falar, e essa mulher ela volta porque Deus falou com ela. Eu não sei como era a vida dela lá, mas provavelmente a casa de Abrão era uma casa onde Deus é adorado. Então Sarai, por ser mais próxima, tinha o conhecimento de como era a vida ali. E o texto da palavra de Deus diz que ela volta. E ali ela vai passar um tempo a mais na casa de Abrão. Lembra das promessas de Deus para a casa daquele homem? Eu vou fazer de você uma grande nação. A sua descendência será como a areia do mar. Ixi, alguém pode contar? Como as estrelas do céu. Mas não tem um filho.
E aí Deus muda o nome dos dois. Sarai passa a chamar Sara e Abrão passa a chamar Abraão. Pai de uma grande multidão. Pai de uma grande nação. O que estava sendo gerado no ventre de Agar era um descendente de Abraão. Irmãos, aqui tem uma coisa maravilhosa. Deus não despreza a descendência de Abraão. E lembre de uma coisa, toda essa história, esta caminhada, ela está preparando para a chegada de quem? O Messias, Jesus Cristo, a descendência de Davi, que lá na frente vai chegar. Toda esta história é interessante eu e você lembrar e pensar que o plano de salvação está sendo realizado para cumprir aquilo que Deus prometeu. Irmãos, então não tem como Deus desprezar a Ismael. No momento de conversas de Deus com Abrão ainda, Deus diz a ele assim: Abrão, eu farei de seu filho Ismael uma grande nação. Ele vai ser um povo grande e forte. Só que esse menino, ele é igual jumento. Ixi, eu gosto só da parte do meu nome, que a palavra diz assim, que Deus ouve, que Deus ouviu o menino. Então Ismael quer dizer a quem Deus... mas é bom, mas é jumento. Deus estava dizendo a Abrão, dizendo assim: Abrão, seu filho vai ser um menino muito abençoado, mas ele é um menino de difícil relacionamento, de conduzir. Ele vai trazer muito problemas para os seus descendentes. Ele vai fazer fronteira com seus irmãos. E ele vai ser um problema sério para os seus irmãos. Segundo estudiosos, os descendentes de Ismael são os árabes que fazem divisa fronteira com Israel. São amigos de Israel? Interessante, né? Olha o que a palavra de Deus faz. Existe até hoje. É um dos poucos povos daquela época que ainda existe, além de Israel. Mas Deus tinha prometido abençoar aquela criança. Irmãos, passado os 10 anos, nasceu Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era para se chamar Isaque. Depois que Ismael nasce, passaram-se 14 anos para chegar Isaque. Passam-se 14 anos. Porque a palavra de Deus diz que quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos de idade. Quando chega a Isaque, ele tem 100 anos de idade. Dona Zumira, a senhora tem quantos anos? 93. Dona Zumira ainda dá alguma coisa? Se o Barbosa tivesse por aqui, Abrão, 11
Hebreus 11 diz que 11, versículo 12, diz que Abraão já estava amor. Tecidos, gente. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Com todo respeito, viu, dona Zumira? Depois nós conversamos em casa. Deus é maravilhoso. Quando todas as portas se fecham de possibilidades humanas, Deus faz. Onde é, gente, que uma mulher, agora com os seus 90 anos de idade, que a palavra de Deus diz que ela tinha, por volta disso aí, estéril, vai ter filho? Isso é que me chamou a atenção e me fez lembrar. Deus esperou que todas as possibilidades humanas se esgotassem para Ele mostrar para aquele povo que Ele era o Deus de poder, que quando não há nenhuma possibilidade humana, Ele ainda é e pode fazer. E a gente duvida de um Deus desse. A gente não crê. Oh, meu Deus, tem misericórdia da gente. E nossas coisas, muitas vezes, não são nada tão grande. É uma luta. É algo da sua natureza que você precisa vencer, quer vencer. Busca. É um trabalho que você quer, é um filho que você quer, é um filho que você quer que converta ao Senhor, mas não foram nem 20 anos, 50 anos, você já desistiu. Porque o tempo de Deus é o perfeito. Quando às vezes já não há expectativa, esperança, Ele faz. Porque é a hora que Ele entendeu que é a hora de realizar. Foi isso que aconteceu no capítulo 21. A palavra de Deus, começando o capítulo, diz: Deus visitou Sara. E ela concebeu. E ela teve um filho. Deus cumprindo a promessa que há tantos anos Ele havia prometido, lá quando Ele chama Abrão, lá em Ur dos Caldeus. Ele agora entendeu que chegou a hora de fazer. Eu gosto de dizer isso porque se nós fôssemos mais confiantes no nosso Deus, a gente podia viver melhor, mais tranquilo, mais em paz. A palavra de Deus agora se cumpre. 10 até Ismael, mais 14 tinha Ismael quando desmamou Isaac. 24 anos, 25, 26 anos depois. Você compreende? Talvez aquilo que você deseja tanto diante de Deus, tem quantos anos? Às vezes você já está a ponto de desistir, de desanimar. Mas a prova da palavra de Deus está aqui, que Deus, no tempo dele, na hora certa, Deus cumpre a sua promessa. Na vida dos descendentes de Abraão. Fé. Você é filho na fé de Abraão.
Irmãos, e uma coisa que é importante aqui a gente lembrar, é a obediência de Abraão ao Senhor. Logo que ele nasce, Deus tinha dito que quando o menino completasse 8 dias, Isaque, era para ele circuncidar. Deus assim faz. Em Hebreus 11, a palavra de Deus diz que Sara, apesar daquele sorriso dela, ela creu nas promessas de Deus. E aí a palavra de Deus continua agora dizendo que no versículo 6 do capítulo 21, que Sara agora tem motivos para sorrir. Ela agora vai sorrir de ponta a ponta os lábios, a alegria, porque gerou um filho com 90 anos de idade. Ela diz assim: quem já foi que disse algum dia que eu poderia dar um filho a Abraão e agora na velhice alguém imaginava isso? Pois eu dei um filho para ele na velhice. E eu vou sorrir muito por isso. E quem ouvir isso vai se alegrar comigo, por causa do feito do Senhor na minha vida. E a alegria no coração daquela mulher. Irmãos, mas é interessante aqui a gente lembrar de outra coisa. Deus tinha prometido a Abraão que não desprezaria Ismael. Lá no momento É interessante isso, irmãos. Eu já vi menino. Rapaz, é estranho, menino de 2 anos mamando. Eu já vi, na mãe ainda. Menino grande. Eu já vi. Nos nossos tempos ainda eu já vi. É raro, mas eu já vi. É estranho, menino. O menino daquele tamanho de pendurando aqui na mamãe. Às vezes a mamãe nem pega no colo, ele já fica em pé aqui. Para mamar. Eu já presenciei, já vi. Uma vez na minha vida eu já vi. E insisti em mamar. Na época aqui, nesse 3º ano, era o período do desmame. Eu achei interessante, porque os historiadores dizem que era um momento de festa, de celebração, porque era uma forma de celebrar a sobrevivência daquela criança. Então ele venceu um período crítico da vida das crianças no período. E aí se fazia um grande banquete, uma grande festa. 3 anos, vamos supor aqui que Ismael estava com 17. O seu filho tem 3 anos. Aí você vê um cavalão desse, desprezando seu filho de 3 anos de idade, desfazendo dele, caçoando dele. Diz que nesse período era quando ele começava a comer as comidas mais consistentes. Vixe! Hoje o menino está com 6 meses, já é uma sopinha mais grossinha, né? Menino, 3 anos já está no chambari. Aqui, já faz tempo. A carne assada. Aí estão lá e a mãe presenciou aquele adolescente desprezando o pequeno. Ela não aguentou. Disse: não, Abraão, vem cá. Manda esse povo embora. Despreza, rejeita esta escrava. Irmão, aqui a expressão diz que é diferente daquela lá de quando ela já para trás era a serva. Agora diz assim: essa escrava que não vale nada, é a que vai fazer de tudo agora, vai lavar o chão, desprezou-a. Rejeita, manda embora, lança fora daqui de casa esta mulher e este menino. Eu não quero mais eles aqui. Irmãos, eu fiquei pensando assim, mas não era o filho da mulher que ela tratava lá, né? Foi ela que quis.
agora diz assim, eu não quero esse menino mais aqui, eu não quero essa mulher aqui. Irmão, sabe, eu fico pensando assim, como é que foi isso no coração de Agar e Ismael? Tudo bem acolhido, tratado. Estava havendo umas divergências lá, problema. Olha o problema da desobediência da palavra de Deus. Isso. Aí, olha o problema da desobediência da palavra de Deus. Vai casar com mais de uma, arrumar outra mulher, outro e outro. Você conhece a história dos reis. Por isso que a palavra dizia assim, reis, vocês não arrumam muitas mulheres para vocês. E os trem não tinha jeito, era concubinas e mais concubinas, e outras mulheres, e filhos e mais filhos, e dava aquelas divergências todas para tomar o reino. Então a palavra de Deus agora está dizendo assim, que ela diz assim, despreza. E aí o coração do pai cortou. Porque é seu filho. A palavra de Deus diz que aquilo foi tão penoso ao coração de Abraão, que ele pensou, eu penso assim, que ele disse, mas Sara, vou fazer isso, Ismael é meu filho. Deus fala com Abraão e diz assim, Abraão, ouve sua mulher, faça tudo o que ela está dizendo. Essa palavra fosse para ti, hein, Napoleão? Ó, agora quem vai comandar aí a esposa, tu vai fazer tudo que ela disser. E aí, hein? Homens, não ia gostar nem um pouquinho, né, Paulo César? A mulher agora, a palavra é dela e o que ela disser você vai fazer. Aí, Orivaldo. Ela vai dizer, agora vai ouvir, viu, Mário? Casou. Tem um problema a ser resolvido, você vai escutar a sua esposa. Quem vai falar agora e resolver o problema é ela. E aí, Erlei? Mas ela, diante de Deus, ela estava fazendo aquilo que era correto. Apesar de todas as coisas que tinham sido erradas. Ela estava fazendo aquilo que a palavra de Deus disse que o descendente seria Isaque. E por isso Deus diz assim, ouve ela e faça o que ela está dizendo. Escute. Irmãos, aqui vem uma coisa importante. A obediência à voz de Deus. Abraão só obedeceu porque foi Deus quem falou. Porque por direito, eles não podiam fazer isso com Agar e Ismael. Código de Hammurabi. Eles tinham que ficar. Mas aí a palavra de Deus, irmão, eu fico pensando essa cena, porque logo a clarear do dia, a palavra de Deus diz que ele arruma água, que diz o pastor Nicodemos que era por volta de uns 12 litros de água. Pão, comida, que podia ser outras coisas, joga no ombro da Agar e diz, toma o menino e vai embora. Reverendo Nicodemos diz assim, ô adolescente folgado, né? Jogou tudo nas costas da mãe e ele só foi acompanhando. Quem carregou o peso foi a mãe. Porque a palavra de Deus diz que botou nas costas da mãe a água, o pão e tudo. Oxi! Mas os adolescentes não são assim. Nossa juventude não é assim. É lá naquele tempo. Tá bom? Menino hoje vê mamãe carregando o peso de mamãe, mãe, para, deixa bem aí, mãe, deixa que eu levo. Mas vocês estão sorrindo por quê? Né? Não é assim. Não, João? Lá o Cacá vai pegar o... Não, Cacá, deixa aí que eu vou levar. E a palavra de Deus diz, irmãos,
O que eu quero que você guarde no coração aqui. Porque a promessa de Deus era para Isaac. Mas por causa de o amor que Deus tinha por Abraão, ele abençoou também Ismael, fazendo dele uma grande nação e um caboclo forte e rico. Se você for lá na descendência de Ismael, ele tem 12 príncipes. E dele foi feito um grande povo, segundo as promessas de Deus para Abraão. Que Deus prometeu cuidar dele, fazer dele um menino próspero, um homem valente. E Deus assim o fez. Sabe por quê, irmãos? Deus cumpre com suas promessas. A gente precisa aprender mais de Deus. Nós precisamos aprender mais de Deus. Nossas coisas são muito pequenas em vista disto. E na hora de arrumar trabalho, né? Ixi. A gente diz, Deus, arruma, me ajuda aí. Mas você faz tudo. Não deixa Deus fazer nada. Você toma a frente de tudo. Você até ora. Mas não espera. É lógico que tem aquilo que você precisa fazer, como eu preciso fazer. Mas a gente não espera, a gente não tem paciência, a gente não dorme, a gente não descansa. Porque a gente é que tem que resolver, ou então lá o fulano de tal é que vai resolver para mim. Ah, se o fulano não fizer, eu não vou conseguir meu trabalho. A gente inverte as coisas. E Deus está dizendo de te abençoar, de nos abençoar. Eita, o pessoal na época de prova, né? Eu tenho a minha Ruth, Rebeca, estudando. Chega a época de prova, estuda. Ixi, pai, amanhã tem prova e eu estou assim. Tu não estudou não? Eu estudei. Oxi, menina. E teu Deus aí ficar onde nessa história? Vai deitar, vai orar, vai dormir, vai descansar. Amanhã levanta e vai fazer a prova. Descansa, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai Celeste sabe do que precisa, daquilo que você precisa para o seu dia. Esse era um descanso que Abraão tinha no Senhor. E por isso teve paciência, esperou, creu, tropeçou como nós tropeçamos. Essa natureza nossa é complicada, mas nunca deixou de descansar em Deus. Não esqueça das promessas de Deus para você. O que eu quero aqui que nós guardemos em nosso coração nesta manhã é que nosso Deus é um Deus de promessas e é um Deus que cumpre suas promessas. Ele é fiel. Deus tem todo prazer e satisfação em cumprir com a sua palavra. Ele é fiel, ele é justo. Ele é justo. E Abraão tinha consciência disso. Sara, com o tempo, ela aprendeu, Deus veio lapidando Sara, e por isso que o texto de Hebreus diz que ela creu, com o tempo ela creu, ela passou a crer, apesar daquele sorriso lá de descrença diante da minha idade, mas lá no final a palavra de Deus está dizendo, ela creu nas promessas do Senhor para a sua vida. Gostaria que você pudesse aqui pensar nas suas dificuldades, nas suas lutas. As promessas de Deus para você. Gente, não tem mais coisa mais preciosas para nós do que a promessa da salvação em Jesus Cristo. Não precisava mais nada. Vida eterna.
para sempre com Deus, na sua presença. E a gente não lembra disso. A gente esquece. Aí muitas vezes a gente troca a obediência a Deus pela desobediência. Mas graças a Deus, porque Deus é misericordioso. Sempre está cuidando de nós e nos dando oportunidades. Que você possa lembrar disso nesse dia de hoje, do cuidado de Deus para com você. E que as promessas da sua palavra, elas são para se cumprir na sua vida. Aquilo que Deus promete a você. Não esqueça disso. O que nós precisamos é buscar o Senhor. Uma coisa, irmão, que a gente precisa é conhecer a palavra, a promessa de Deus, as promessas de Deus para nós. O que muitas vezes nos prejudica é falta de conhecimento. Aí você não lembra que em determinada situação Deus está lá cuidando de você, cuidando dos seus filhos, preparando o seu futuro e o futuro dos seus filhos, da sua casa. Que nós possamos crer naquilo que Deus tem prometido a nós.